Olá, eu sou o Arthur Sakelli, estudante de medicina do terceiro período, e hoje, no podcast Medcast UFSC, vamos falar um pouco sobre as interações medicamentosas com os colegas André, Bruna, Beatriz e César. Como de costume, vamos falar brevemente sobre o tema antes da discussão com os nossos convidados. As interações medicamentosas surgem num contexto onde mais de uma droga é administrada ao paciente, sendo que as substâncias podem acabar interagindo entre si, alterando o efeito que se almejava inicialmente, podendo causar hospitalização e até mesmo a morte. No Brasil, a ocorrência de interações se situa numa tendência ascendente em ambos os sexos, posto que corresponde a aproximadamente 1/6 das reações adversas obtidas por medicamentos na prática clínica. E estudos recentes apontam que 70% dos pacientes em UTI apresentaram pelo menos uma interação nas primeiras 24 horas. Alguns fatores associados relevantes são o envelhecimento da população, o aumento do número de novas drogas e a polifarmácia, demandando esforços aumentados dos profissionais de saúde, discussão e conscientização sobre o tema, para superar essa crescente problemática de saúde pública atual. Para facilitar o entendimento aos nossos ouvintes, vamos dividir a nossa conversa em interações farmacodinâmicas e farmacocinéticas. Começando com a nossa convidada Beatriz, você poderia nos explicar um pouco sobre a interação farmacodinâmica? Bom dia, Arthur. Bom dia aos meus colegas. Primeiramente, quero agradecer por ter sido convidada para participar desse podcast para falar um pouquinho sobre a farmacodinâmica das interações medicamentosas. Bom, as interações medicamentosas, elas podem se apresentar com efeitos sinérgicos ou antagônicos. Os fármacos que possuem efeitos semelhantes geralmente resultam em respostas aditivas ou sinérgicas, podendo ou não atuar no mesmo receptor. Podemos usar como exemplo de fármacos que interagem com o mesmo receptor os sedativos benzodiazepínicos e os barbitúricos, que se ligam ao receptor GABA-alfa e ainda que atuem por mecanismos diferentes, eles facilitam a ação desse receptor nas membranas neuronais do sistema nervoso central. Outro exemplo de sinergismo com o mesmo mecanismo de ação, mas com ligação em receptores diferentes, são os diuréticos de alça e os tiazídicos, que se ligam em receptores bem diferentes, mas que têm a mesma função diurética. Bia, além desses exemplos que você citou, que são aditivos, existem também aquelas interações com ação potencializadora, não? Sim, Arthur. Um exemplo disso é a administração da sildenafila, que é o Viagra, que potencializa os efeitos dos nitratos, que são utilizados pelos pacientes hipertensivos, e isso pode causar uma hipotensão, que pode levar esse paciente a óbito, inclusive. E com relação às interações medicamentosas antagônicas, um dos exemplos é a utilização de beta-bloqueadores em pacientes asmáticos. Certo, entendi. E isso então reforça a necessidade de tomarmos conhecimento das comorbidades do paciente, certo? Exatamente, Arthur. Foi uma ótima observação, até porque nesse exemplo que eu citei, os beta-bloqueadores aumentam a obstrução brônquica e reduzem a ação dos beta-agonistas inalatórios, como o caso do Berotec, né, que é usado no tratamento da crise asmática. E para finalizar, não podemos deixar de citar os benefícios do antagonismo nas interações medicamentosas, que podem reverter quadros nocivos ao organismo. Podemos citar como exemplo dessa interação antagônica benéfica a injeção de epinefrina, que é antagônica à histamina na ação sobre a musculatura lisa. E esse exemplo possui uma grande importância clínica nos quadros de choque anafilático. Muito obrigado por sua contribuição, Beatriz. Dando continuidade à discussão, chamo agora a Bruna, que vai falar um pouco sobre os problemas de interações farmacocinéticas
que ocorrem na absorção e distribuição do fármaco. Bom dia, Arthur e demais colegas na mesa. Então, a absorção gastrointestinal pode ser acelerada ou diminuída pela atuação de fármacos que venham a acelerar ou inibir o esvaziamento gástrico. A interação entre fármacos também pode interferir na absorção. Por exemplo, a gente tem o cálcio, que forma um complexo insolúvel com a tetraciclina, o que retarda a absorção dela. Já a distribuição do medicamento pode ser alterada quando um outro fármaco compete por ligação na albumina plasmática. Esse deslocamento de um fármaco aumenta a sua concentração livre. Bruna, e quais seriam as consequências desse deslocamento? Então, desse efeito do fármaco deslocador, pode haver algumas consequências, como toxicidade pelo aumento temporário na concentração do medicamento deslocado e até mesmo uma toxicidade grave caso o fármaco deslocador reduzir também a eliminação do outro fármaco, de modo que sua concentração livre seja aumentada de forma crônica. Certo. E será que você teria algum exemplo importante de problemas de interação na distribuição, justamente? Claro. Como exemplo, a gente tem a fenilbutazona, que é um anti-inflamatório que desloca a varfarina dos sítios de ligação na albumina, e seus efeitos podem resultar em aumento de sangramentos, já que a varfarina é um anticoagulante. Agradeço por sua contribuição ao podcast, Bruna. Dando continuidade ainda dentro da farmacocinética, temos a questão da metabolização, certo? André, eu acredito que você seja a pessoa mais indicada para falar um pouco sobre esse assunto. Bom dia, colegas. Bom dia, Arthur. É uma honra participar do seu podcast hoje. Eu sou muito fã do programa. Eu ouço podcast toda semana voltando do trabalho, então eu fiquei muito feliz com o seu convite. Muito obrigado mesmo. Então, os fármacos, eles podem inibir ou induzir as enzimas que os metabolizam e metabolizam outros fármacos. Uma importante causa dessa interação medicamentosa é a indução de enzimas citocromo P450 por determinados fármacos, o que diminui, assim, a atividade farmacológica de outras drogas por meio da metabolização delas. Por outro lado, a indução de determinada enzima pode aumentar a toxicidade de um fármaco se os efeitos tóxicos são mediados por um metabólito ativo. Entendi. Acho que seria relevante para os nossos ouvintes se você trouxesse algum exemplo. Você tem algo em mente? Claro, o paracetamol é um exemplo disso. Em doses acima de 4 gramas por dia, depois da saturação das vias metabólicas principais, o paracetamol sofre a oxidação pelo citocromo P450, o que gera o metabólito tóxico N-acetil-P-benzoquinonaimina, também conhecido como NAPQI. Quando há uso crônico de álcool, por exemplo, o risco de lesão hepática grave após uma superdosagem de paracetamol é aumentado, porque o sistema P450 foi previamente induzido. Além da indução que eu falei, a gente pode citar também a inibição enzimática como outra importante causa de interação medicamentosa. A inibição de enzimas, sobretudo do sistema citocromo P450, diminui o metabolismo e, consequentemente, aumenta a ação de outros fármacos que seriam inativados pela enzima inibida. Por outro lado, quando um fármaco atua através de um metabólito ativo, a inibição do seu metabolismo pode resultar na perda da sua atividade. André, de novo, sinto que um exemplo seria bem importante para o entendimento dos nossos ouvintes. Certo, claro. Um exemplo disso seria a coadministração de canabidiol, que é um inibidor do citocromo P450 3A4, e o clobazam, que é substrato desse citocromo. Essas duas drogas elas podem ser coprescritas para o tratamento de epilepsia refratária na infância, o que aumenta o risco de sedação. Eu lembro de na faculdade ter visto algo relacionado aos efeitos hemodinâmicos. Não sei se você poderia falar um pouco sobre. Sim, com certeza. A interação medicamentosa também pode ocorrer por meio de efeitos hemodinâmicos, como você disse. Por exemplo, fármacos que reduzem o débito cardíaco acabam por reduzir também o fluxo sanguíneo hepático e assim diminuem o metabolismo de primeira passagem de outro fármaco que seja administrado concomitantemente. Bom, faltou o nosso estudioso César falar. Infelizmente, nosso tempo acabou e vai ficar para o próximo episódio. Brincadeira! Você poderia nos explicar um pouco sobre a questão de eliminação do fármaco, César? Acredito que seja um ponto importante nas interações medicamentosas. Bom dia, Arthur e colegas. Fico muito feliz pela oportunidade de participar. E sem mais delongas, para valorizar o tempo de quem nos ouve, vamos direto ao assunto. Dentro do tópico da interação farmacocinética, é importante sim ressaltar uma consequência possível, que é
a mudança na velocidade de excreção de um ou mais fármacos, potencializando ou reduzindo seus efeitos. Nesse sentido, cabe ressaltar que os rins desempenham um papel fundamental por meio de mecanismos de filtração tubular, sendo a principal via de excreção. Ainda assim, é importante também destacar que há excreção em menor quantidade pelos meios biliar, dérmico, respiratório e fecal. A eliminação fecal se dá quando o fármaco é administrado por via oral e sofre absorção incompleta pelo trato gastrointestinal superior, sendo então o fármaco residual eliminado por meio fecal. Estou começando a entender melhor. Acredito que nossos ouvintes querem saber um pouco mais sobre o assunto. Tem algo ainda que você poderia acrescentar sobre o tema? Claro, acredito que se eu exemplificar facilita o entendimento, porque realmente é uma questão complexa. Vou dar 2 exemplos de consequências das interações que podem ocorrer. Uma em que a diminuição da velocidade de excreção potencializa o efeito de um fármaco, e a outra em que o aumento dessa velocidade anula seus efeitos. O primeiro caso é a combinação de digoxina, um fármaco utilizado para problemas cardíacos, e o diazepam, um fármaco comumente utilizado pelo seu efeito calmante. Essa interação resulta na toxicidade da digoxina, já que o diazepam pode reduzir a excreção renal da digoxina, aumentando a meia-vida dela. Já o segundo caso é a interação entre um suplemento de cálcio, ou a própria ingestão de leite, e o uso da tetraciclina, um antibiótico. Nessa situação, os íons Ca2+, são capazes de formar quelatos não absorvíveis, como a nossa colega Bruna bem abordou, ocasionando a excreção fecal tanto dos minerais como do fármaco propriamente dito. Bom, finalizada a fala do César, e se nenhum colega tem algo mais a acrescentar, eu acredito que nosso programa de hoje vai chegando ao fim. E eu fiquei bem contente com o resultado que a gente teve da discussão hoje, por conseguir expor o tema, né, e cumprir essa premissa inicial mesmo, que era falar um pouquinho sobre as interações medicamentosas, entrar nessa questão de farmacodinâmica e farmacocinética, trazendo alguns exemplos práticos para facilitar o entendimento mesmo. E eu agradeço novamente aos meus colegas que aceitaram meu convite, vieram aqui participar, deram explicação. Não seria possível sem eles abordar um tema tão complexo de uma forma tão completa, isso eu tenho certeza absoluta. E por fim, eu lembro que na atualidade, apesar da gente ter a tecnologia facilitando a nossa vida, né, porque há disponibilidade de sites, de softwares e até aplicativos móveis que permitem verificar essa questão das interações, das drogas, dos medicamentos, é imprescindível que o profissional de saúde tenha o conhecimento nessa área para justamente individualizar o cuidado e saber lidar com essa situação que é tão recorrente e tão presente dentro de hospitais e dentro da nossa própria população, que a cada vez envelhece mais e está mais associada a uma questão de polifarmácia. Grande abraço e até o próximo episódio.